Rega essa secura em minha alma com a água viva do amor. Como herdar o céu, como amar a Deus, se ainda nem estou pacificado? Como não julgar e até perdoar, se não tenho nem me perdoado? Boa noite, família. Quem não veio na semana passada, levanta o braço, por favor. Então temos bastante gente. Então o que eu vou fazer? Eu separei os 3 primeiros slides para dar uma revisada do que a gente conversou semana passada. Começar por esse primeiro slide aqui, né? O porquê desse tema nesse Jefa. Se a gente for parar para analisar, o tempo inteiro nós estamos pensando, sentindo e agindo. E dependendo da forma como a gente vai conduzindo essa tríade aqui, nós vamos estar gradativamente amadurecendo ou repetindo velhos erros. Essa encarnação pode ser esse grande divisor de águas, onde vamos estar com as experiências vividas, com a nossa vontade firme, o nosso querer muito certo, saber direitinho aonde a gente quer chegar. Pode ser uma encarnação onde vamos dar passos largos para, no futuro, amadurecermos de verdade. Ou a gente vai estar estacionado para começar tudo de novo, futuramente. O que a gente quer da nossa vida? Aonde a gente quer chegar nessa encarnação? Para que eu estou aqui? Que esforços eu venho empreendendo na minha vida para realmente me tornar uma pessoa melhor e ser feliz de verdade? Esse slide não tinha semana passada, não. Esse velhinho, além de ser muito simpático, né? Aaron Beck, foi ele que formulou a teoria cognitiva. Semana passada, a ênfase no trabalho foi sobre o pensamento. Hoje vai ser sobre o sentimento. E vamos fechar na semana que vem sobre o comportamento. Aaron Beck, a sua obra nessa teoria é focada para o cuidado do ser humano. O objetivo maior dele, ao elaborar essa teoria, que é conhecida como TCC, é minimizar e até mesmo em alguns momentos eliminar a dor do ser humano. Então é alguém assim que vem dando uma contribuição imensa a todos nós que estamos buscando a cura das nossas dores da alma, né? Então ele traz, né, essa tríade aqui, explicando para todos nós o quanto é fundamental a tomada de consciência. Quando pensamos, e pensamos o tempo inteiro, desencadeamos sentimentos, que por sua vez também desencadeia comportamento. E dependendo, né, da forma que a gente vai se comportando, vai dando a qualidade no pensamento. Então, passamos por uma determinada situação, o tempo inteiro vivemos situações, então passamos por uma determinada situação onde essa tríade, ela vai funcionar o tempo inteiro na nossa vida. E quanto mais a gente vai tomando consciência desse processo, mais fácil fica e mais leve fica o nosso viver, né? Então, foi mais ou menos por aí que a gente foi trabalhando. O quanto é importante, e aí na aula passada também a gente, como foi o tempo inteiro falando sobre pensamento, o quanto é importante entendermos
o valor das criações mentais. Olha só como fica a nossa mente em vários momentos. Tanto material, parece que está escapulindo, né? Tanta coisa misturada, tantas interrogações, tantas dúvidas. E no livro Ação e Reação, no capítulo 5, tem uma frase que eu penso que vai de encontro ao nosso gesto, que diz assim: fiquem, pois, sabendo que nossas criações mentais preponderam fatalmente em nossa vida. Então, o que eu crio vai ser de fundamental importância no meu dia a dia, na minha vida, na minha encarnação. Libertam-nos quando se enraizam no bem e encarceram-nos quando se firmam no mal. A gente pode voltar para o mundo espiritual daqui a pouco mais leve, mais em paz, ou a gente pode retornar para o mundo espiritual num inferno tremendo que estamos escolhendo viver muitas vezes. Então, o céu ou o inferno são escolhas e consequências das nossas criações mentais. Então, o quanto é grave e importante cada vez mais avaliarmos o que estamos pensando. Quando eu fui elaborando, estudando, né, para esse trabalho, eu fui buscando exercitar. E eu acho que muitos de vocês fizeram isso na semana passada, né? Exercitando assim, o que é esse pensar? Fizeram o trabalho de casa? Fizeram o exercício? Semana passada tivemos um exercício, para quem não veio, né? Um exercício que falava, reportava a gente a uma determinada situação, e daí, qual o pensamento automático, o que vem automaticamente naquela situação que a gente viveu, que emoção eu estava sentindo, e a avaliação, né? Que resposta adaptativa eu dei para aquela emoção, para aquele pensamento automático, para aquela situação, e depois avaliando, né? Tomando consciência exatamente de tudo que eu fiz, que eu pensei, que eu senti, que avaliação eu faço agora dessa situação. Então esse é um exercício, assim como aqui vocês estão levando para casa, que daqui a pouco eu vou explicar melhor. Esses exercícios são exercícios da terapia cognitiva comportamental. Então, já para vocês irem conhecendo essa teoria, o quanto pode ser um benefício, né, em nossas vidas. Então, hoje, a abordagem maior vai estar centrada no sentimento. Olha só quantas interrogações que aquela pessoa... Está dando para ver aí atrás? Olha quantas interrogações, né, ela está vivendo, né? Os sentimentos podem ser de curto a longo prazo. Em geral, costumam durar longos períodos de tempo. Muito interessante. Vocês já ouviram alguém falar que as coisas sempre acontecem assim com os outros, né? Não é com a gente. Já ouviram alguém comentar assim de que, poxa, eu estou numa fase tão boa na minha vida, tudo está dando certo, eu estou tão feliz. Puxa, há muito tempo que eu não sei o que é ficar triste. E estou até desconfiando. Alguma coisa vem aí. Alguma tragédia, alguma dificuldade. Já escutaram isso? Ninguém pensou isso não, né? Nem sentiu isso não. Foi só o vizinho. E aí a gente sofre por antecedência. Está tudo tão bom. Alguma coisa de errado. O que está implícito aí? Que pensamento que eu estou tentando abafar, esconder de mim mesma? Eu não mereço ser tão feliz assim. Então, já tem um pensamento complicado invadindo a nossa mente para derrubar a nossa felicidade, puxar o nosso tapete. Atenção nisso daí. A palavra sentimento vem do verbo sentir. Um sentimento é um estado afetivo que se produz por causas que o impressionam. Então vamos lá, é um estado afetivo que se produz por causas que o impressionam. Vamos imaginar que eu tenho um filho, e esse filho está em ano de vestibular, ano de Enem.
Ele está passando o ano inteiro estudando, se dedicando, renunciando às baladas, né? aos jogos de videogame e tudo mais. Realmente está se esforçando. Eu, enquanto mãe, a família busca o ano inteiro dar uma base, uma segurança, estimular, levantar a autoestima, dizer, olha, você pode, você consegue, conta com a gente. E nisso todo mundo vai renunciando junto, né? Todo mundo no mesmo barco. E o tempo vai passando, chega dezembro, faz o Enem, faz o projeto, faz a prova da UERJ, e aí lá em janeiro vem a grata resposta de que o filho passou do curso que ele quis e para a universidade que ele quis. Então, olha só o estado afetivo que eu vou estar vivendo. Vai ser um estado de tristeza? Vai ser um estado de alegria, de muita alegria, de felicidade. Por quê? Porque foi exclusivamente um investimento que foi feito fora de mim? Ou seja, eu estou feliz porque ele está feliz? Ou eu estou feliz porque eu também colaborei para que tudo isso acontecesse? Eu também renunciei, eu também busquei através do esforço da educação, da valorização do filho e tantas outras situações, eu participei desse processo. Eu estou feliz pelo que está acontecendo fora, porque ele passou, e eu estou feliz pelo que está acontecendo dentro, porque eu também me esforcei, renunciei e participei desse sonho do meu filho. Percebe? Então, as causas pode ser esse conjunto do que acontece fora com o que acontece dentro, né? Impressionaram a ponto de eu ficar assim as férias inteiras em paz, né? De continuar feliz em ver o filho entrando na faculdade, nesse momento tão delicado que é a escolha profissional. Não é fácil, é difícil. Geralmente o jovem ainda está inseguro porque é uma decisão que vai impactar para a vida inteira na sua escolha profissional. Uma série de situações. Então esse estado pode ser prolongado, sim, ou apenas durar algumas semanas e depois vida que segue, outras situações acontecendo. Quando é assim, tudo bem, né? Coisa boa, né? Mas estas causas podem ser alegres e felizes ou dolorosas e tristes, muitas vezes por longos períodos de tempo. É aquela situação em que numa discussão com alguém que eu convivo, que eu tenho uma afetividade, e nessa discussão tem um rompimento, gera um rompimento, e aí você não consegue dar continuidade àquele seu projeto de seguir junto com a pessoa. E aí você vai ficando triste, muito triste, isso vai se prolongando, você vai perdendo a graça da vida, você vai entrando muitas vezes no quadro de depressão, de melancolia. Olha que grave. E longo período vivendo estados dolorosos de tristeza vai gradativamente desequilibrando a pessoa, consequentemente provocando algumas doenças. Percebe a gravidade do que a gente nutre, do que a gente sente? Pode trazer saúde, pode trazer doença, pode trazer equilíbrio, paz, harmonia, pode trazer desequilíbrio, dor e sofrimento. Então, o que nós estamos fazendo com os nossos sentimentos? E aí, pergunta para cada um de nós, né? Como você se sente? Vocês já pararam para pensar nisso? Como eu me sinto? Eu tenho noção dos meus sentimentos? Ou muitas vezes parece que eles são completamente antagônicos, né? Alegria, tristeza, paz, sofrimento, sentimentos que eu não consigo dar conta muitas vezes. E quando acontece também de ter alguns sentimentos do tipo ciúmes, inveja, e que está tão escondido de mim mesma que o outro sinaliza para mim.
E eu me surpreendo. Como assim? Eu, ciumenta, você fez isso, 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 se comportou dessa forma. Você está dizendo isso, isso, isso. Não é ciúmes? Quantas e quantas vezes o outro dá um feedback pra gente e a gente fica surpreso da forma como estão percebendo cada um de nós. E eu estou sentindo isso mesmo? Quantas e quantas vezes eu paro na minha vida e avalio os meus sentimentos? Se eu começar a criar esse hábito, eu vou estar evitando inúmeras situações complicadas. Por exemplo, quando eu começar a perceber que o sentimento de raiva está começando a nascer em mim, quantas brigas, desentendimentos eu vou estar evitando? Quando que uma coisinha assim que a pessoa falou, ou fez, ou disse, começou a nascer uma leve irritação, que não é assim, né? Não é um botão que a gente aperta e vem aquele dia de fúria. Isso é uma construção, né? Então aquele botãozinho, ele vai acendendo uma luzinha leve, suave, até que isso vai ficando gritante dentro de nós. Então, como eu me sinto. Os nossos pensamentos resultarão em muitos sentimentos diferentes. Muitos sentimentos. Muitas interrogações que eu não estou dando conta. Certa vez, uma pessoa conversando comigo contou um pouco da sua história. É alguém, uma história que me marcou muito. É alguém que vive uma situação financeira muito privilegiada. Essa história de será que o dinheiro vai dar para eu pagar todas as contas no final do mês? Não acontece, né? Então, uma pessoa que tem uma tranquilidade financeira, mora na Zona Sul, nas férias viaja para a Europa e tudo mais. É uma família, pai, mãe e um filho adolescente, estuda no um dos melhores colégios do Rio de Janeiro. Tudo indo muito bem, tudo tranquilo. Qualquer um de fora da situação iria olhar e falar, poxa, uma família perfeita. Existia amor, respeito, compreensão, carinho, tudo tranquilinho. Só que nós vivemos num planeta de provas e expiações. Luz e sombra. E aí, esse pai de família, que sempre foi amoroso, sempre foi carinhoso, olha lá, carinhoso, tranquilo, feliz, começa a tomar algumas atitudes esquisitas, a ter uma fala complicada, começam a surgir pensamentos na sua mente estranhos. E aí, a esposa, que sempre foi alguém que ele admirou muito, sempre teve um respeito muito grande, ele começa a olhar para a esposa e pensar, peraí, tem alguma coisa errada com ela. Ela está começando a me vigiar. E aí, ele começa a pensar a esposa não mais como uma companheira, mas como uma inimiga. O seu sentimento, posso bater aqui não, o seu sentimento começa a modificar. O que antes era paciência, tolerância, agora começa a ter irritação, desconfiança. Ele começa a falar ríspido com ela, ele vai mudando gradativamente a sua conduta e o seu sentir. Até que a coisa vai evoluindo, porque tudo começa, né? O processo obsessivo, ele é assim, né? Vai começando lentamente, silenciosamente. E ele não foi se dando conta do que ele pensava, do que ele sentia e do que ele fazia. Até que foi chegando um ponto que ele se deixou ficar tão envolvido que naturalmente ele falava, olha, ficar aqui em casa agora é um perigo. É um perigo? Como assim?
A minha esposa colocou escutas pela casa. Eu tenho que ter cuidado no que eu falo. Eu tenho que ter cuidado no que eu faço. E o problema foi tomando uma gravidade tão grande que cada vez que ele saía, não é natural, a gente sai, a gente cruza na rua, pelo menos deveria ser, cruza na rua com ambulâncias, corpo de bombeiro, carro de corpo de bombeiro, polícia, natural. Só que quando ele estava saindo e passava um carro da polícia, por exemplo, o que ele pensava era, está me perseguindo. Tá vendo? Foi só eu sair de casa que ela mandou o carro da polícia me perseguir. E o sentimento dele era um misto de raiva, de medo, de angústia. Entrava num banco e ficava extremamente incomodado, porque todo mundo estava olhando para perceber como é que ele botava o cartão magnético, a senha. Sem se dar conta, ele foi transformando a sua mente num verdadeiro inferno, acreditando que isso era completamente natural. Vários pensamentos, resultando diferentes sentimentos. E esse filho, vendo isso tudo, oscilando entre momentos de acreditar no pai e outros momentos de perceber que o pai estava indo por um caminho complicado de desequilíbrio. Eu vou encurtar a história, mas só para a gente entender que precisamos avaliar o teor dos nossos pensamentos, sim. O processo obsessivo ele vai começando lento e gradativamente. E vai chegar um ponto que, se a gente não vigia os pensamentos, a gente se deixa envolver tão grande por esse desequilíbrio que não percebemos o ridículo, muitas vezes, que nos submetemos. Então, hoje, nesse caso, essa pessoa está em tratamento psiquiátrico, ele está em tratamento espiritual, ele está se tratando, está se cuidando. Já teve uma melhora significativa, mas continua na sua luta pessoal. E a família participando dessa luta também. O bacana é que a família está no processo de conscientização e de ajuda, de amparo, de acolhimento. E claro, né, como eu falei, luz e sombra. E a luz não está descansando. Então, é uma situação grave e a gente pode pensar, poxa, mas isso é algo extremo. Sim, mas em algum momento essa situação extrema teve um início simples, comum, como de cada um de nós. E aí a gente cai na questão das escolhas de novo, né? Logo quando começa algo diferente nos meus sentimentos acontecendo, eu tenho a escolha de prestar atenção e combater e me cuidar e me tratar, como eu tenho a escolha de fingir que nada está acontecendo, né? Não, deixa pra lá. E esse deixa pra lá vai me deixando cada vez mais vulnerável. Então, olha só que no livro Renovando Atitudes, lá no capítulo 7, tem uma frase que resume bem essa questão das escolhas. Assumir total responsabilidade por todas as coisas que acontecem em nossa vida, incluindo sentimentos, é um passo decisivo em direção à nossa maturidade e crescimento interior. Então vai de encontro ao nosso trabalho, né? Um erro grave é não assumirmos as nossas dificuldades, os nossos erros. É estar sempre justificando no outro, na sociedade, em qualquer outra situação menos em mim. Né? Terceirizando a responsabilidade. Né? Terceirizando a responsabilidade. Isso é grave, porque o processo de mudança efetivamente precisa acontecer em nossa vida. Mas eu só vou mudar aquilo que eu reconheço que precisa. Se eu não reconheço, vou estar passeando nessa encarnação, sem entender o objetivo de estar aqui. Então, eu tenho que assumir, sim, a total responsabilidade de tudo que acontece na minha vida. Eu não sou vítima, nem inocente de nada.
Então eu preciso dar uma escolha melhor de qualidade. Claro que num processo de escolha, quando eu escolho algo, eu estou abrindo mão de outra coisa, eu estou renunciando, sempre é assim. Sempre quando eu vou escolher alguma coisa, eu vou abrir mão de outra coisa. E muitas vezes o que eu estou abrindo mão é duro, né? É renunciar com situações que eu já estou acostumada, muitas vezes, há milênios. Mas é necessário. E aqui, vocês aí de trás não vão estar conseguindo enxergar direito, mas também, né, tanto lugar aqui na frente, né? Escolheram ficar aí atrás. Escolhas. Mas eu vou ler, tá bom? Fala dos sentimentos. Temos sentimentos agradáveis, como temos sentimentos desagradáveis. Então, olha só que interessante, como no mesmo contexto, sentimentos antagônicos. Olha essa frase aqui. Estou esperando ansiosamente pela festa. Esse estou esperando ansiosamente pela festa remete à alegria. Sabe aquelas festas que a gente tem o maior prazer de organizar? Parece que a alegria, o prazer é maior antes do que até durante a festa, não é? Aquela coisa de fazer a lista de convidados, vamos dar uma roupa, e o que a gente vai encomendar. Então, é uma coisa bacana, alegre, suave, ou seja, se divertir com a organização da festa. Então, essa ansiosamente é num caso positivo, no sentido de estar alegre. Agora, olha só, a mesma festa, tá, que a gente está falando, ó, aposto que ninguém vai aparecer na festa. E aí, com esse pensamento, o sentimento é de ansiedade ruim, aquela ansiedade que machuca, que incomoda, né? Aqui, uma pessoa feliz, otimista, curtindo, se divertindo. Aqui, alguém extremamente inseguro. E a insegurança gera dor e sofrimento. Outra frase. Embora tenhamos perdido, joguei muito bem. E aí a conclusão disso, ele está contente. Reconhece que a equipe perdeu, mas ele teve um desempenho bom. Teve a lucidez de analisar tranquilamente o que aconteceu. E saiu contente com ele mesmo, com o desempenho que ele teve. Agora olha aqui, ó. Perdemos de novo. Nunca venceremos. E pode desencadear raiva ou muitas vezes tristeza. Certa vez eu escutei alguém falando assim para mim: puxa vida, por que eu escolhi torcer para esse time de futebol? Não, vamos mudar essa página, não quer dizer, não é esse time que a gente gosta não. Aí, e a pessoa fala: pô, meu time só perde, nada, e morre na praia. Por quê? Eu sou uma perdedora. Olha só o que a definição, a conclusão que a pessoa faz associando os seus sentimentos, suas emoções, sua vida a um time de futebol. Semana passada, uma pessoa veio triste conversar comigo, sentimento de tristeza, até abatido um pouco. O que houve? O que aconteceu com você? Fui Maracanã ontem. Falei, não acredito. Fui no Maracanã ontem, meu time perdeu. Falei, mas peraí. Não, você não sabe o que é isso. Você não sabe o que vão mexer comigo, o que vão para lá. Falei, vamos lá. Na essência, torcer para um time de futebol tem que ser algo leve, não é? Não é um divertimento. Ir para um jogo, seja qual for de futebol, que for, assistir um esporte, na essência o objetivo não é se divertir, um lazer. Mas às vezes a pessoa está tão confusa que aí ela deixa de encarar como um lazer. E aí sofre, tem taquicardia, sudorese, é uma angústia mesmo, não dorme direito, é complicado. Briga com a família, volta para casa de mau humor, mas quando o time ganha, olha, uma semana de felicidade, né? Então, eu estou trazendo uma situação leve, brincando, mas que retrata o desequilíbrio.
Quando a gente coloca fora da gente a decisão de ser feliz ou infeliz, é complicado. Então, eu só vou ser feliz se meu time de futebol ganhar toda semana. Eu só vou ser feliz se acontecer isso, se acontecer aquilo. Eu estou refém das situações e não pode. Sou eu que decido a minha felicidade. Olha a outra situação aqui, ó. Fico muito bem nesta roupa. Muito bem. Fico muito bem nesta roupa. E aí, qual o sentimento que eu tenho? Fico relaxada, feliz. Olha assim e falo, que linda, sou linda, né? Mas olha só, a mesma roupa, mesmo espelho, tudo, mesma situação. E olha lá, não gosto desta roupa. E aí desencadeia preocupação e descontentamento. As meninas estão olhando assim. Aconteceu com a vizinha, não foi com a gente não, né? Não acontece não. Tá. Percebe como no mesmo contexto, eu aqui, ó, em todas essas situações, eu escolhi ser feliz? Escolhi ser feliz. E em todas essas situações do lado de cá, né, a ansiedade, a raiva, a tristeza, a preocupação, a desconfiança, a característica principal nessas 3 situações aqui relatadas foi de insegurança. Porque quando eu estou insegura, eu fico com medo de ninguém aparecer na minha festa, porque eu não sei se gostam de mim de verdade. Se eu estou insegura, a derrota de um time, ou uma situação, ou o desemprego, como foi dito na semana passada, é a minha derrota pessoal. Isso é grave, porque eu não confio em mim. Se eu não me vejo, se eu não me sinto uma pessoa bonita, se eu não gosto de mim, independente de estar uns quilinhos acima ou abaixo, né, se o cabelo é liso ou tonhonhonho, assim, não importa, né? Se eu não gosto de mim, eu vou estar insegura sempre, com qualquer roupa, calçado, cabelo, ou qualquer coisa que eu possa fazer. Então, a gente tem que avaliar, né? E aí, lá na Joana de Ângeles, né, no Ser Consciente, no capítulo 15, ela fala de acidente de percurso. É uma visão muito interessante e é o que devemos adotar em nossas vidas, né? Porque ela fala assim, o que a uns constitui gravame, aborrecimento, algo que acontece que eu fico assim, ó, desesperada, a outros não passa de insignificante acidente de percurso que estimula a marcha. O mesmo problema, a mesma dificuldade, às vezes eu reajo assim ou assim. É a mesma pessoa, mas com momentos distintos. Então, quanto mais a gente entender que os erros que cometemos, ninguém é perfeito ainda, né? Então, os erros que cometemos fazem parte desse percurso. E aí, a gente levanta, segue em frente e vamos buscar o acerto, a reparação daquilo que eu fiz de errado. Se eu começo a entender isso, acreditar, a viver, a sentir, a vida fica sempre muito mais leve. Quantas e quantas situações, vamos lembrar da gente há uns 10 anos atrás, há uns 15 anos atrás, sim? Quantas situações complicadas que a gente viveu e como a gente reagia mal, sofria. E as situações complicadas continuam hoje e a nossa reação é diferente, né? O que antes eu me desesperava, hoje eu enxergo tranquilamente. Me preocupo, mas enxergo tranquilamente. Percebe? Ou também vale a pena avaliar o que me fazia sofrer antes, há anos atrás, e o que eu continuo sofrendo pelas mesmas razões, que eu ainda não mudei. Isso é grave. Aí, chega no exercício de vocês. Vocês receberam 2 exercícios, certo? Então, nesse primeiro exercício aqui, não é para fazer agora, é só para vocês entenderem, para fazer em casa. Fala de pensamentos e sentimentos. Olha lá, pensamentos que me fazem sentir bem. Então, vocês em casa vão estar pensando.
O que me faz sentir bem? Que tipo de pensamento me faz sentir bem? E aí eu botei aqui, ó, três exemplos para vocês darem. Mas se quiserem dar 4, 5, 6, fiquem à vontade. Eu vou falar a mesma coisa que eu disse na semana passada. Não é para ninguém devolver isso para mim. Eu não quero os exercícios de vocês. Esse exercício é pessoal, intransferível. Cada um faz o seu para auxiliar nesse processo de tomada de consciência. Tem que pensar o que me faz bem. Assim como eu tenho que pensar também, eu tenho que refletir sobre os pensamentos que me fazem sentir incomodado. E que não bate muito bem esse pensamento. Ou me dá irritação, ou me dá tristeza, ou me dá angústia, medo, insegurança. Eu vou lembrar disso e vou listar também. E vou deixar lá. E vou fazer uma comparação do que me faz bem e do que me faz mal. Pode parecer uma coisa boba, mas vocês vão ver a diferença. Porque quando eu estou escrevendo, eu estou tomando consciência do que eu faço, do que eu penso, do que eu sinto. Se eu coloco ali, me incomoda quando vem um pensamento onde eu estou me punindo. Eu sou muito exigente comigo mesma, então eu boto lá, autopunição, pensamento de autopunição. Eu já detectei que isso me incomoda bastante. No dia a dia da minha vida, na primeira autopunição que eu for me promover, eu vou lembrar disso daí, porque eu já identifiquei através dos meus pensamentos. Então, é um exercício para a gente identificar. Duração dos sentimentos desagradáveis. Tem uma duração. Muitos desses sentimentos não serão intensos e não durarão por muito tempo. É legal o exemplo das crianças, né? Muitas vezes elas brigam, ficam irritadíssimas, fazem aquela malcriação, passou aqui uns 5 minutinhos, elas estão agindo como se nada tivesse acontecido. Foi. E nós adultos, aprendemos essa lição com as crianças, de deixar esses pensamentos partirem, ou a gente retém, ou a gente fica remoendo, ou a gente fica sofrendo com isso. Alguns são menos intensos, são rápidos, passa logo. Mas tem outros que, em outros momentos, esses sentimentos desagradáveis prevalecem, tornam-se muito intensos e parecem durar assim uma infinidade. E aí a gente sofre e sofre. E quantas vezes a gente parece que gosta de cutucar, gosta. Tem gente que gosta desse momento, gosta entre aspas, porque vai pulando de sofrimento a sofrimento. Acabou o motivo desse sofrimento e vai buscando outro motivo. E aí vai, é como se necessitasse disso, como uma forma de atenção, de piedade. Então, cuidado com a duração dos nossos sentimentos. Aí vem a pergunta, que sentimentos você tem? O que hoje eu consigo avaliar que eu sinto diariamente? Quais sentimentos são os mais fortes? Porque tem alguns sentimentos que a gente nem se dá conta. Mas quais aqueles que eu percebo que está claro, está notório, que eu não tenho dúvida, que são os mais fortes que eu vivencio? Em que circunstâncias é mais provável que você tenha esses sentimentos? Bom, então pegando o exemplo anterior da autopunição. Se eu vivo me punindo, a circunstância mais provável que eu vou viver isso é quando eu for receber uma crítica. Lembra lá aquele primeiro exemplo da aula da semana passada? Recebi uma crítica, fiquei mal com essa crítica, e eu desencadeei naquele momento uma agressividade, como eu poderia desencadear uma tristeza profunda e por aí vai. E aqui separei aqui 3 dos mais fortes e mais comuns sentimentos desagradáveis
que muitas vezes vivemos. O estresse. Olha o que o estresse traz como sintoma para a gente. Mal-estar, estômago embrulhado, falta de ar, aquele suor exagerado, pernas pesadas e ou trêmulas, face ruborizada, sensação de estar desligado, parece que eu estou em outro mundo, desmaios, dores musculares pelo corpo inteiro, brancos mentais, eu quero falar alguma coisa e, sei lá, some tudo na minha cabeça, né? Dificuldades de tomar decisões. Então para eu ser estressada, para eu entender que eu estou estressada de verdade, não da boca para fora, porque a gente também agora é comum falar que a pessoa está com depressão, estou deprimida, estou estressada, não. Para estar estressada, então eu tenho que desenvolver todos esses sintomas? Claro que não, né? Aí vai ser complicado demais se tudo isso estiver acontecendo ao mesmo tempo. Mas se eu conseguir agora detectar alguns desses sintomas hoje no meu dia a dia, atenção, você pode estar vivendo um estresse. E isso vai desencadeando gradativamente fragilidades no corpo físico, na mente e gerar complicação. Outro sentimento muito desagradável e que é muito comum nas pessoas é a tristeza. E como é que a gente detecta, né? Se é um momento pontual de tristeza ou é um sentimento duradouro de tristeza. Olha lá, quando eu estou chorando sem uma razão clara ou por pequenas coisas, emotiva demais, sensível demais, tendo dificuldade para dormir à noite, de pegar no sono, ou durmo e acordo e não consigo mais ficar dormindo, sentindo cansaço constante, falta de energia, como se eu me sentisse sugada muitas vezes, tendo falta ou perda do apetite, não tenho vontade nenhuma de comer, que não é muito o meu caso, né? Aí assim, não tenho vontade nenhuma de comer, ou começo a ficar com fome sim, começo a comer aí na metade do almoço, do jantar, do lanche, eu já deixo tudo porque eu não consigo. Tendo dificuldade de concentração, o pensamento voa, sentindo perda de interesse nas coisas de que costumavam gostar. A vida vai ficando cada vez mais em preto e branco. Eu vou perdendo o colorido da vida. Então, atenção, eu posso estar triste. E aí que eu tenho que começar a combater rapidamente, porque essa tristeza pode evoluir. Eu estou abrindo uma brecha, influência espiritual, intensificando a minha fragilidade. E aonde isso pode parar? Muitas vezes em ato de suicídio. E olha lá, nas dores da alma, né? Porque a gente está falando de tristeza agora, e olha lá como a gente encontra a questão da repressão, ó. Chorar é muito natural, porque aqui a gente está falando da tristeza, né? Eu estou triste, eu choro, então chorar é muito natural. Quando estamos em contato com os nossos sentimentos, sabemos o que eles nos querem dizer e mostrar. Não é errado chorar, não é desequilibrado chorar, né? Morreu alguém que eu amo, que eu tenho uma relação afetiva importante, né? Não tem nada de errado em chorar. É importante eu chorar, é importante eu viver esse luto, essa perda temporária, mesmo consciente de que a vida continua, que eu posso, estando bem, de madrugada lá, sair do corpo, rever o meu amor, né? Conversar, matar a saudade, ver o que está acontecendo, voltar, que quando eu morrer, em algum momento a gente vai se reencontrar, mesmo com todas essas certezas. O dia a dia, o toque, o aconchego, o abraço, o carinho, não vai acontecer. Então é muito natural a tristeza. Eu não tenho que abafar essa tristeza, eu não tenho que abafar esse choro. Eu não tenho que ficar rígida porque eu sou espírita, espírita não chora. Que história é essa? A gente chora, a gente fica triste. E o importante é isso, ó, é entrar em contato com esses sentimentos. Porque se eu abafo esse choro, se eu abafo essa tristeza,
lá na frente ela vai aparecer de alguma forma e uma forma muito complicada. Então eu tenho que resolver isso agora. E aí vem a raiva. E vocês receberam o exercício de raiva aí nessa segunda folha, não é? Quando você está enraivecido. Então olha lá, o que a raiva vai desencadeando? Eu estou gritando, eu estou berrando. E aí vamos lembrar das crianças pequenininhas, aquelas criancinhas assim, né? Que começam ao quê? Começa a querer boicotar, começa a querer disputar com a gente o poder, começa a querer ultrapassar os limites, e aí ela vai tentando, e a gente vai se irritando. A gente vai tentando, a gente vai se irritando, e quando a gente percebe que irritou e para tudo, encontra uma forma melhor para lidar com a situação, ok. Agora, quando a gente não percebe isso, quando a gente não entra em contato com o nosso sentimento, aí essa irritação vai se transformando numa raiva. E aí eu grito, eu berro e muitas vezes eu bato. Olha a nossa mão de adulto num corpinho de criança. Será que no momento que eu vou bater na criança, eu vou fazer assim, ó: ah, filho, tô batendo em você porque você tá bobo, chato. Não. É assim? Ou a raiva já está tão intensa que eu grito, que eu berro e a força da minha mão vai num corpinho pequenininho. Pra gente refletir, né? Muitas vezes essa raiva, a pessoa fica suando, ameaçando, jogando coisas, quebrando coisas, batendo portas. Pessoas, às vezes, quebram a mão, o punho, porque dão um soco na parede para não dar um soco na pessoa. Um determinado caso, onde estava o filho com a mãe no carro, dirigindo, o filho estava dirigindo, a mãe estava do lado, uma senhora, e aí esse filho leva uma fechada, e aí ele reclama da fechada. Começou o erro, ele reclama, ele briga, ele xinga, e o outro reclama, o que deu a fechada, reclama, briga, xinga, e isso foi acontecendo, caso real, isso foi acontecendo, e a mãezinha dele ali do lado, e aí o que ele fez? Correu, fechou outro carro, parou, desceu do carro, o outro desceu do carro e os dois brigaram de rolar no chão. Então olha o desespero dessa mãe, né? Olha a raiva, que ponto ele tomou de proporção, que a agressividade ficou desenfreada. Onde a pessoa perdeu completamente o senso do que é certo e do que é errado. Percebe como é grave? Como é que a gente sai desse limite da sanidade e da loucura? Então, esse exercício aí de vocês, a segunda página, também é uma tomada de consciência. Em que momentos eu me sinto enraivecida? Em que momento eu estou com raiva? Quando isso aparece? Que situações? Como o meu corpo demonstra essa raiva? O que eu estou sentindo nessa hora? É um outro exercício para evitar futuramente que a gente chegue numa situação dessa aqui, extremamente comprometedora na encarnação, né? E aí, lá no Ação e Reação, no capítulo 8, também tem uma frase muito interessante que diz assim: olha, gritei, chorei, implorei, mas estava algemado a eles. Quem são eles? Por sinistros elos mentais, em virtude da imprevidência na defesa do meu próprio patrimônio espiritual. Quem são eles? Esses que interferiram tanto que muitas vezes eu cheguei nesse ponto aqui, ó, pela brecha, pela porta enorme que abri para eles. Olha como é grave a situação.
Outro ponto interessante para a gente refletir é o que desencadeia os sentimentos. Porque temos sentimentos bons, temos sentimentos ruins. E o que desencadeia os sentimentos? Olha lá, lugares diferentes desencadeiam os sentimentos. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Que lugares, por exemplo? Ó, no trabalho, você pode se sentir ansioso. Olha lá o primeiro dia de trabalho do camarada. Primeiro dia de trabalho é tenso, não é? Você está entrando num ambiente que muitas vezes esse ambiente já está formado, o grupo já está formado, então você tem que começar a construir uma mínima relação, né, de cordialidade com aquelas pessoas. Todo mundo se conhece e você está ali, se sentindo um peixinho fora d'água, né? Você tem que começar a se ambientar, você tem que aprender rapidamente a sua tarefa, enfim, uma série, mostrar serviço, segurança, capacidade. Olha quanta pressão em cima, né? Então, muitas vezes é natural estar ansioso. Ou mesmo quando eu já sou antigo no trabalho, mas tem toda uma crise acontecendo, onde cada dia é o momento da gente tentar se segurar nesse emprego. Olha aí a ansiedade também. E em casa? Muitas vezes em casa pode se sentir relaxado, se bem que tem gente que fica tenso também dentro de casa. Mas o ideal é o quê? Relaxado em casa. Porque não tem que provar mais nada, né? Teoricamente, e isso precisa ser a nossa vivência na prática, é um lugar onde estão os meus amores. É o meu porto seguro, é onde eu relaxo. Outro lugar, a rua. Na rua pode se sentir preocupado, onde a gente sai, né? Eu agora estou criando um novo hábito de usar mochila, né? Porque estava doendo a coluna, né? Muito peso de um lado, outro não. E hoje eu me peguei andando com a mochila, né? Aí uma pessoa vinha andando atrás e já fui assim, opa, 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 opa. Aí eu andava, daqui a pouco eu, opa, que isso? Não vou entrar nessa, ficar com medo que alguém vai estar atrás abrindo a minha mochila. Não, para com isso, Leidinevre, né? Já cortei esse pensamento, não vou continuar andando tranquila, ou então eu mudo, volto para a bolsa. Não, vou andar normalmente, tranquila, não posso entrar nesse clima, certo? A gente tem que perceber isso e corrigir logo no início. Não. Vou andar tranquilo, lógico, atenta, não vou ficar distraída, mas eu não vou ficar desconfiando que todo mundo está andando atrás de mim. Não pode. Olha lá, as atividades diferentes. Ao assistir a TV, olha lá, relaxadona, assistindo a TV. Se eu posso me sentir calma, se a programação é de qualidade, né? Porque tem cada coisa aparecendo na TV que a gente fica mais tensa do que... Então, atenção, hein? Assistindo a TV pode se sentir calmo se tiver qualidade nisso que está nessa telinha. Conversando com pessoas pode se sentir ansioso. Por quê? Vamos trazer a nossa realidade atual? Como é comum a gente estar num grupinho e aí começa a falar de assuntos complicados, né? Desequilibrados, que isso só faz piorar o ambiente no qual eu estou inserido. Então, atenção, se eu me meto nesse tipo de conversação, a ansiedade vai crescer, né? O dissabor vai crescer. Então, ao estudar doutrina espírita, pode se sentir alegre. Não é bacana? A gente se sente alegre, feliz, motivada, né? Porque a gente está aprendendo, conhecendo. Ao praticar esportes, pode se sentir tenso. É aquela história de que, poxa, algo que tem que ser bacana, eu entro num nível de competição tão grande que complica. Está acabando meu tempo, né, Vilma? Mas está acabando aqui também. O que desencadeia os sentimentos também? Pessoas diferentes. Com seu chefe, pode se sentir bravo, né? Porque o camarada, às vezes, é um tirano, né? Com o seu melhor amigo, pode se sentir relaxado e confiante. Olha lá, é aquele abraço sincero, né? Você não precisa ficar pisando em ovos. No trabalho, muitas vezes, a gente tem que ficar pisando em ovos, né? Pela competição e tudo mais. Agora, com um amigo de verdade, não tem que ficar pisando em ovos. A gente é tranquilamente, peito aberto.
Com seu dirigente, pode se sentir alegre, uma pessoa que eu confio, que eu tenho prazer de conviver, né? Com sua irmã, pode se sentir estressado. É quando aquela relação é de competição, ao invés de união. Então, olha lá, dicas para sentimentos saudáveis. Vamos estar fechando com coisa boa. No Renovando Atitudes, capítulo 14. Reservar no dia a dia algum tempo para se conhecer melhor. Hoje, o grande desafio da humanidade é o tempo. E o tempo é algo interessante. Ele pode ser um inimigo, como pode ser um grande aliado. É comum a gente escutar e falar também, eu não tenho tempo para nada, meu dia tinha que durar mais do que 24 horas, né? Eu não tenho tempo nem para dormir direito, nem para descansar direito, mas eu preciso priorizar, lembra? A vida é feita de escolhas, eu preciso priorizar o tempo no meu dia a dia para me conhecer melhor. Não foi à toa que Agostinho falou o quê? No final do dia, avalia o que você fez, o que você sentiu, o que você pensou. Olha lá a tríade sendo sugerida por Agostinho, né? Anotar ideias e sensações a fim de esclarecer para si próprio o porquê de sentimentos desconexos, emoções variáveis e ações contraditórias. Anotar ideias e sensações. Olha um exercício da TCC em pleno Renovando Atitudes. Tá vendo? Então vamos passar a exercitar isso. Perceber que tal conhecimento nos ajudará a viver de forma mais serena e previsível. Não podemos mais nos surpreendermos negativamente com as pessoas. Não dá mais para a gente estar nesse nível, nessa situação. A gente precisa ser mais previsível. Se eu sou mais previsível é porque eu estou me conhecendo cada vez mais, né? Drauzio Varela, lá no site dele, né, ele dá uma dica pra gente. Se não quiser adoecer, fale de seus sentimentos, né? Sentimentos que são escondidos, reprimidos, acabam em doenças como gastrite, úlcera, dores lombares, dor na coluna. Então, todo mundo que tem gastrite é porque esconde os sentimentos? Não é isso que ele está dizendo, né? Mas diversos casos de gastrite, de úlcera, de dores, está justamente nessa origem, de estar reprimindo os nossos sentimentos. A gente não está reconhecendo eles. Com o tempo, a repressão dos sentimentos degenera até em câncer. Então, vamos desabafar, confidenciar, partilhar nossa intimidade, nossos segredos, nossos pecados. O diálogo, a fala, a palavra é um poderoso remédio e excelente terapia. Eu preciso olhar, reconhecer os meus sentimentos, mas eu preciso compartilhar isso. Eu não posso viver como uma ilha. Apesar da evolução ser individual, nós evoluímos no contato com o próximo, nesse relacionamento interpessoal. Então eu preciso construir a confiança pelo menos em uma pessoa. Que bom se for mais, mas eu preciso confiar, eu preciso abrir meu coração, eu preciso dividir o que eu estou sentindo, né? De bom e de ruim, porque a gente às vezes só procura o outro para falar de coisa ruim, né? Poxa, as alegrias, os motivos de felicidade também precisam ser buscados, né? E para fechar o nosso encontro de hoje, os prazeres da alma. Fala de aceitação. Então, para encerrar, ficamos com essa frase. Os sentimentos revelam nosso desempenho no passado, nossa atuação no presente e nossa potencialidade no futuro. Semana passada eu escutei de uma pessoa uma dor, ela dividiu comigo uma dor tão grande por um ato que ela cometeu no passado. Um ato que ela cometeu no passado com a mãezinha dela, que hoje já está no mundo espiritual. E ela não se perdoa por algo que ela fez. Foi complicado, né? Foi doloroso aquela atitude? Foi. Mas ela caiu na armadilha de estar vivendo nesse passado,
somente nesse passado, nessa situação do passado, e esquecendo tudo de bom que ela também fez para essa mãezinha, que ela contribuiu. Então a gente não pode cair no erro de ficar em culpa pelo que a gente fez, porque não dá mais para voltar lá e refazer, né? Mas a gente tem que plantar esse nosso futuro atuando aqui, ó, no presente. Então, os sentimentos revelam nosso desempenho no passado. E no caso desse exemplo dessa pessoa, a dor e o sofrimento dela, do passado. Mas ao mudar essa forma de enxergar a vida agora, ela vai estar fazendo um plantio diferente no futuro. E é isso que a gente precisa entender, né? Vivemos inúmeras experiências e sentimentos no passado. E hoje? Que sentimentos estão fortes na minha vida? O que eu paro e penso que está sendo cotidiano, rotineiro no meu dia a dia? São sentimentos bons, otimistas, de esperança, de amor? Ou são sentimentos de desilusão, de angústia, de tristeza, de raiva, de rancor? O que eu estou sentindo? E aonde eu vou levar esse sentimento? Aliás, esse sentimento vai me levar para onde? Para o meu céu? Para o meu inferno? Lição para cada um de nós. Excelente semana para todos. Obrigada.